Boa tarde a todos que estiverem assistindo essa aula de forma síncrona ou assíncrona. Nesse momento, às 13h30, começamos aí mais um encontro aí da disciplina de meteorísticas. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Bem-vindo. Então, continuamos aí com a nossa caminhada aí de meteorística. Hoje, no terceiro encontro, primeiro encontro, nós fizemos a definição de meteorística, algoritmos heurísticos, alguns problemas, maneiras de se resolver algoritmos heurísticos. No segundo encontro, nós trouxemos algumas meteorísticas, trouxemos a busca tabu, trouxemos o simulate annealing, trouxemos colônia de formigas, particle swarm optimization. E hoje nós vamos trazer mais algumas meteorísticas, as últimas antes da primeira avaliação. Depois eu vou deixar uma lista de exercícios também no tópico dessa aula, aula 03. Então, no tópico da aula 03, que data 24/9, eu vou deixar uma lista de exercícios também, para não ter dúvidas, E na aula de hoje nós vamos trazer mais algumas meteorísticas, entre elas o GRASP, E depois outras meteorísticas, como é o caso do algoritmo genético, ficarão para a segunda avaliação. Dito isso, vamos lá para as meteorísticas de hoje. Começamos com o GRASP. GRASP é uma sigla, significa Grid Randomized Adaptive Search Procedure. Um procedimento de busca randômica e adaptativa, proposta por esse rapaz aqui, e nós vamos entender como é que ele funciona, Primeiro, as origens, Ele tem as origens nesse artigo aqui, Nesse artigo aqui a gente tem algumas das origens, As ideias do GRASP foram relatadas em alguns trabalhos anteriores, Aqui ele recebe um nome, Mas algumas ideias já existiam em trabalhos, por exemplo, a gente vê aqui de 73, de 87. A gente vê que ele foi formalizado aqui em 89, Mas eram ideias que já existiam e que foram, em um momento, condensadas, receberam nome, foram oficializadas. Como funciona? Você começa com a configuração, que é a melhor solução, e você vai fazendo esse procedimento aqui, Essa solução, ela passa por uma construção, que é o semi-grid construction, uma busca local, faz a melhoria e termina, Mas vamos entender isso melhor nos próximos slides. Quais são essas fases do GRASP, Lembrando que o nome do GRASP é o quê? É uma busca, é um procedimento de busca adaptativa e randomizada, Então, vamos entender aqui como o GRASP funciona, O GRASP, duas fases, fase de construção e fase de busca local. Na fase de construção, nós temos a parte gulosa do algoritmo e também a aleatoriedade, Uma porque busca sempre melhorar e a outra busca manter a diversidade, A ideia é construir uma solução viável combinando esses dois quesitos, essas duas características, gulosidade e aleatoriedade. Gulosidade, você vai se lembrar, claro, do algoritmo heurístico guloso, que nós trouxemos aqui para resolver o problema do caixeiro viajante, É uma ideia de você estar melhorando a solução, mas você precisa de uma certa aleatoriedade para que você não esteja caminhando para um ótimo local e fique preso lá. Essa é a fase da construção, evidentemente, A segunda fase é a busca local, que é basicamente pesquisar a vizinhança, ali onde você está com a sua solução, até encontrar um ótimo local, Soluções geradas pelo procedimento de construção não são necessariamente ótimas, Não são necessariamente ótimas. A eficácia da busca local depende da estrutura de vizinhança, estratégia de busca e da rápida avaliação de vizinhos, mas também do próprio procedimento de construção. Então, são várias características a serem analisadas e que ficarão mais claras
conforme formos explicando aqui o processo. Vamos começar, então, com a fase de construção. Vamos começar com essa história aqui de heurística semigulosa. Vamos entender qual que é a diferença disso aqui para a heurística gulosa, que a gente já viu, né? Nós primeiro vamos lembrar do algoritmo guloso, que a gente já viu, né? Ele consistia de você ir construindo um elemento da solução um por vez, né? Você tem uma solução, você vai direto na melhor possível ali na vizinhança, né? Você não olha outra coisa. Você vai direto na melhor possível, né? Então, você faria como? Definiria elementos candidatos, aplica a função para cada elemento candidato, ranqueia os elementos, né? Faz um rank e adiciona o melhor elemento do ranking na solução, né? Então, você tem uma solução aqui, você vai diretamente para a melhor solução da sua vizinhança, né? No caso, por exemplo, do caixeiro viajante, seria o seguinte: você está na cidade I, você mede a distância para todas as outras e vai para a mais próxima. Era isso que o algoritmo guloso fazia. Esse é o algoritmo guloso, né? Agora, uma heurística semigulosa, ela tenta ir ao redor da convergência para soluções que não sejam mínimos locais. Ou seja, nós estamos tentando fazer a mesma ideia do algoritmo guloso, mas estamos tentando evitar mínimos locais, né? Cair em ótimos locais e não conseguir sair daí. Então, aqui nesse caso aqui, né, a heurística semigulosa, ela vai tentar ir ao redor da convergência para soluções que não sejam mínimos locais, e nós vamos repetir isso até uma solução ser construída. Para cada elemento candidato, a gente aplica a função gulosa no elemento, ranqueia todos os elementos de acordo com os valores da função gulosa, coloca os elementos melhores ranqueados na lista de candidatos, né? A gente tem uma lista restrita de candidatos, né? E depois seleciona, e por último, né, seleciona um elemento dessa lista de forma aleatória, né? Ou seja, imagina que você está na cidade I, e aí você calculou a distância para todas as outras cidades, né? Calculou todos. Você vai para mais perto? Não. Você vai construir uma lista de candidatos para onde você vai, né? Suponha que sejam os 3 mais próximos. E aí você vai pegar, dentro dessa lista, sua próxima solução de forma aleatória, né? Então, aí explica essa história aqui de gulosidade mais aleatoriedade, certo? Nisso nós estamos na fase de construção, né? Então, vamos entender aqui, ó. Se nós estamos minimizando, vamos partir do pressuposto que nós estamos minimizando. Nós temos os mínimos, né? Aqui no nosso ranking, né? Elementos candidatos ranqueados de acordo com o valor da função. Os mínimos e os máximos. E aí nós temos o Grid Function Value, aqui. E aqui nós temos o RCL. RCL é o Restrict Candidate List, né? Lista de candidatos restritos, né? Que são os melhores ranqueados, certo? Né? Que evidentemente está escrito aqui. Né? Conjunto dos candidatos melhores ranqueados. Então a gente determina o conjunto C, que é um conjunto. A gente vai repetir essa ideia aqui, ó, né? Isso aqui que a gente vai repetir, o repeat while there are candidate elements. Né? A gente vai determinar um conjunto de candidatos, né? Para cada elemento candidato, a gente avalia o custo, né? O custo incremental, né? Então, você tem um conjunto de candidatos, avalia o custo para cada um e constrói uma lista com os melhores candidatos. Não é constrói uma lista com todos os candidatos. Você constrói uma lista com os melhores candidatos. Pega um de forma aleatória. Pega um candidato de forma aleatória e adiciona a sua solução. Depois, repeat. Repita isso enquanto há elementos candidatos. Né? Essa é a fase de construção, tá? No caso do problema de minimização, né, o procedimento de construção básico é esse, né? Você tem uma função gulosa, que é a função que te dá o custo, né? Você tem o custo mínimo, você tem o conjunto de melhores candidatos, que são os melhores custos, menores, né, já que você está minimizando. Né? É exatamente isso aqui, no caso do problema de minimização, são os seus elementos.
Como que você determina o tamanho da lista de candidatos restritos? Né? Como é que você determina esse tamanho? Que a gente também pode chamar de cardinalidade. Né? A construção é baseada na cardinalidade. Você tem P elementos com menores custos. Né? A construção é baseada em qualidade. Você determinará um parâmetro alfa que vai definir a qualidade dos elementos, né? E essa lista vai conter os elementos que tiver os custos obedecendo essa equação aqui. O custo mínimo tem que ser menor do que o custo atual, né? Mais, que é menor do que o custo mínimo mais um alfa multiplicado por papapá. Enfim, essa equaçãozinha aqui, né? Alfa igual a zero significa que a sua construção é puramente gulosa. Né? Se você substituir esse alfa igual a zero, você não está tendo a parte do semi-gulosa. É puramente gulosa. Se alfa é igual a 1, significa que está sendo puramente aleatória, nem um pouco gulosa. Né? Então, alfa tem que estar entre 0 e 1. Essa questão dos parâmetros é aquela coisa de sempre, né? Depende muito do seu problema, depende muito do que você está fazendo, das suas intenções, o que você quer, né? E você vai selecionar elementos de forma aleatória para a lista de candidatos restritos, usando probabilidades com distribuição uniforme, certo? Aqui nós temos a eficácia da construção semigulosa versus aleatória, né? Aqui, ó, aleatória, aqui embaixo, né? Fez 1, fez 2, né? E aqui é a semigulosa, nesse segundo, né? E aqui o número de iterações, evidentemente, né? 0 iterações, 500, 1000, até 4000, né? Totalmente randômica, né? A busca local está aqui em cima, né? E o randômico não tem nada a ver com a busca local. Você consegue aproximar essas coisas aqui, né, quando você está usando a construção semigulosa, nesse segundo caso. Né? Aqui, ó. Grid é guloso, random é aleatório, e o GRASP é o semiguloso, né? Vamos vendo aqui, ó, o randômico aqui. O grid, né? É essa linha reta, né? Vai direto sempre no melhor. Enquanto que o GRASP é essa daqui. Cruza aqui em cima, aqui, olha. Essa é a ideia. Já na fase de busca local do GRASP, a gente tem o seguinte. Para definir a busca local, primeiro a gente precisa especificar qual que é a estrutura de vizinhança. Como é que é definida a vizinhança local para o seu problema? Já que você vai fazer a busca local, você precisa entender a sua vizinhança. Então, vamos considerar que a gente tem uma solução X. Os elementos da vizinhança são aquelas soluções que podem ser obtidas pela aplicação de uma modificação elementar, geralmente chamada de um movimento em X. Então, vamos considerar que X é um vetor. Vamos considerar aqui, ó, vamos analisar, por exemplo, o problema da mochila. Produto não está, produto está, produto não está. Como que você obteria uma vizinhança? Fazendo uma mudança nesse X. Se o seu X é 0, 1, 0, você pode trocar esse 1 por 0, né? Você teria 0, 0, 0, seria um vizinho. Você pode trocar o primeiro 0 por 1, teria outro vizinho. Você pode trocar o segundo 0 por 1, teria outro vizinho, né? Então, você conseguiria gerar 3 vizinhos para esse X aqui. Então, a sua vizinhança, seu conjunto NX, ele contém esses 3 novos vetores que são obtidos por uma pequena mudança do vetor X, né? Então, só para comparar com o problema da mochila, suponha que você tem 3 produtos. A sua solução corrente é: o primeiro produto não está na mochila, o segundo está, o terceiro não está. Você pode obter vizinhos mexendo no primeiro produto, colocando o primeiro produto na mochila, colocando o último produto na mochila, ou, evidentemente, tirando o produto do meio da mochila. Essa daqui seria a sua vizinhança NX. A vizinhança aí que você gera a partir. Então, essa é a sua estrutura de vizinhança local aqui para o problema do GRASP, né? Agora, imagina que você tem a sua função objetiva aplicada para cada um. Para a solução 0, 0, 0, suponha que sua função objetiva é 3.
Para 100 é 5, para 110 é 6. 111 dá 3, 10 dá 2, enfim, aqui nós temos a função objetiva em cada caso. O valor mínimo que eu tenho aqui, ó, é esse cara aqui, ó, o 001, que dá 0, né? Então, o que eu vejo aqui? Que eu vou examinando, né, vou examinando todos, e esse aqui é meu mínimo. Aqui nesse caso posso chamar de global entre todos esses que está aqui, né? Então, como qualquer solução inicial, a busca local encontra um ótimo global, nesse caso aqui, né? Já esses outros valores, por exemplo, quando eu caminho para cá, para esse valor, ele não é o menor de todos, né? Se você está no valor 6, você pode vir para o valor 2, porque é menor. Se você está no 3, você pode vir para o 2, porque ele é menor. Você está aqui nesse 3, você pode vir para o 2, que é menor. Nota que desse 2 você não vai conseguir sair para outro lado, né? Por uma vizinhança, né? Por um elemento vizinho. Mas esse cara não é o melhor de todos. Então, evidentemente, ele é um local mínimo. Um mínimo local, e não um mínimo global. Mínimo global aqui nesse caso é esse aqui, né? Se alguém ficar na dúvida do que eu estou falando, imagine aqui, ó, tem o F de 1, 1, 0, que era 6. Se eu pegar, eu posso obter um vizinho para esse cara, colocando o último produto na mochila. Só que, segundo a minha função, dá 2. Significa que eu melhorei a função. Né? Melhorei. Né? Existem outras maneiras. Né? Essa é uma maneira de se obter um vizinho. Né? A outra aqui, ó, foi pegar e colocar o produto no meio na mochila. Né? E essa daqui foi colocar o primeiro produto na mochila. Todos esses 3 casos eu melhorei a solução, mas em todos eu caminhei para um ótimo local, porque eu sei que meu ótimo global era esse aqui. Então vamos entender a questão entre a primeira melhora e a melhor das melhoras. Essa é uma questão importante, né? A primeira melhora, ela é mais rápida de você fazer, né? Você faz de forma mais rápida. Isso vai gerar uma convergência prematura para um ótimo local. Mas isso aqui é o que sempre acontece, né? Você vai cair no ótimo local, né? É o característico, né? Vai acontecer de forma rápida, só que você vai para um ótimo local. Tem que pensar numa maneira de sair dali para um ótimo global. Passando um caminhão. A filtragem. A fim de evitar a aplicação da busca local em soluções de baixa qualidade, somente soluções promissoras não visitadas são investigadas. Olha aqui, importante. Somente soluções promissoras não visitadas são investigadas. Isso para quê? Para a gente evitar que a gente caia em soluções de baixa qualidade. Então, a gente olha apenas para soluções promissoras não visitadas. Nós ainda temos aqui o Variable Neighborhood Descent, né? A busca, né, na vizinhança variável descendente, né? Que é usada para acelerar a busca, né? E superar o ótimo encontrado em uma vizinhança única, né? Acelera, encontrou um ótimo, dá um jeito de ver se você encontra outros até encontrar o global, né? O GRASP ele pode ser aplicado com a caminho de religação, né? Seria o seguinte, após cada iteração do GRASP, a gente tem uma construção e busca local, né? Um olhar a cada iteração, né? A gente pode usar utilizar o GRASP como solução inicial, né? Vai começar um negócio, você usa o GRASP para obter uma solução inicial, né? Para já começar com uma solução legal, né? Selecionar uma solução elite, que seria uma solução guia, né? Para você caminhar, um guia para você caminhar próximo a ele, para não se perder, e executar a religação de caminho entre essas duas soluções. Estas duas, né? Uma solução de elite, que vai te guiar, e a solução inicial que você obteve com o GRASP, né? O GRASP, com essa religação de caminhos, possui uma performance melhor do que o GRASP puro. Isso aqui aplicações têm mostrado isso aqui, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo, se a ligação está caindo. Não, o Jonathan. Tudo bem, Jonathan, aí? Alguma dúvida?
O procedimento da implementação do GRASP, então, seria esse aqui, né? Seria essa coisinha aqui, né? Não é muita coisa, né? O procedimento seria: você define o seu número máximo de iterações para isso acontecer, define também uma semente, né? E aí você vai rodar do 1 até o máximo de interações fazendo isso, né? Procurando uma solução, tá? Esse aqui é o primeiro passo, tá? Procurando uma solução randômica, né? Através daquela semente que você começou, e vai fazendo a busca local, né? De forma geral é isso, vai fazendo a busca local, vai atualizando a solução, né? E vai fazendo isso, né? Até que você tenha uma solução tão boa quanto se queira ou tenha atingido o máximo de iterações, né? Feito isso, terminou. Isso é em linhas gerais, né? Porque a gente pode olhar, dividir isso aqui em alguns passos, né? Por exemplo, né? A parte da construção, que é o que eu disse que a gente tem duas fases, né? A construção, você começa com a solução inicial e você vai avaliando a função custo para os candidatos, né? Vai construindo a lista de candidatos restritos, pega sempre os melhores candidatos e vai, de forma aleatória, vai avaliando, atualizando a sua solução, fazendo isso aqui até atingir o seu critério de parada, evidentemente, né? Essa seria a fase da construção. E depois você teria, então, a busca local, né? Enquanto a solução não é localmente ótima, você vai atualizando a solução, fazendo a busca local, verificando sempre se você está melhorando a solução, evidentemente. Vai fazendo isso até que você atinja esse critério de parada, atingiu, terminou. Então, é isso aí que o GRASP faz, né? Você tem uma meteorística semigulosa. Você trabalha com a parte gulosa, mas também você trabalha com a parte randômica, né? Não é puramente gulosa, não é puramente randômica. Seguindo, nós temos também o Variable Neighborhood Search, o VNS, né? Isso aqui é a busca de vizinhança variável, né? Busca, search, busca, neighborhood, vizinhança, né? Vizinhança, seu bairro, e variável é variável, né? Variável. Significa que a sua vizinhança ela é variável. Né? Proposta aí em 1997, consiste em um método de busca local que explora o espaço de soluções através de trocas sistemáticas da estrutura de vizinhança. Então, você viu? Aqui no gráfico que eu falei, não, essa é a estrutura de vizinhança, né? E aqui a gente tem nós temos trocas sistemáticas de estruturas de vizinhança. Isso aí vai deixar bem claro porque a vizinhança é variável, né? Então, nós exploramos vizinhanças gradativamente mais distantes, né? Nós vamos indo de forma gradativa. Focaliza também a busca em torno de uma solução somente se um movimento de melhora é realizado, né? Olha só, focaliza a busca em torno de uma nova solução somente se o movimento de melhora é realizado. Não vamos ficar aí, então, perdendo tempo com piora, né? Isso aí tem um sentido... não estou dizendo que é uma melhora, tem um sentido, né? Então, vamos entender como é que funciona isso aqui, ó. Imagina o seguinte, você está em S. S está aqui dentro dessa bola aqui. Você pode andar com um passo para o S'. E do S' você pode andar para o S2'. Esse S2', ele será aceito se a função aqui no F2' for menor do que a função aqui no S. Essa é a ideia. Você está caminhando e se você tem melhora, essa nova solução é aceita, né? E você vai fazendo esse procedimento aí, caminhando de forma que você consiga explorar vizinhanças que estão mais distantes. Essa é a ideia, explorar distâncias mais distantes, né? A estrutura do código seria essa, né? Você começa com a solução inicial e um número de estruturas de vizinhança, né? Então, sua solução inicial, sua solução corrente, você terá um critério de parada e você vai ali atualizando suas iterações fazendo o seguinte: gera um vizinho,
faz busca local. Se há melhora, você atualiza a sua solução e vai fazendo isso até que você atinja seu critério de parada. Quando atingir o critério de parada, fim da busca de vizinhança variável. Essa é a ideia. Tá? Então, essa aqui é a busca de vizinhança variável. A próxima que eu vou mostrar aqui é a busca da vizinhança descendente. Vamos lá? Aqui, data de 1997, a proposição dessa ideia aqui. A ideia é explorar o espaço de soluções através de troca sistemática de estrutura de vizinhança, que é os métodos de busca local. Vai explorar vizinhanças gradativamente mais distantes. Sempre vai haver a melhora em certa vizinhança. Sempre que há melhora em certa vizinhança, retorna essa vizinhança menos distante. Vamos lá, os princípios básicos. Um ótimo local com relação à vizinhança não necessariamente corresponde a um ótimo com relação a outra vizinhança. Eu estou dizendo aqui que o melhor depende do seu ponto de vista. Eu estou aqui tem um ponto. Às vezes, vindo daqui para cá, melhora a minha solução. Mas se tiver outra aqui, às vezes, vir para cá, piora a solução, Seria mais ou menos assim, O que é bom para um é bom para outro, Porque, às vezes, esse cara aqui é muito melhor que esse aqui, tá? Então, o ótimo global corresponde a um ótimo local. Claro, se é um ótimo global, ele é um ótimo local, Só que ele é um ótimo local para todas as estruturas de vizinhança, Então, aqui nós temos uma diferenciação entre o que é um ótimo local e um ótimo global, Para muitos problemas, ótimos locais com relação à vizinhança são relativamente próximos, Essa é outra possibilidade. Você tem vários pequenos vales próximos com vários locais, com ótimos locais. Essa é uma possibilidade de muitos problemas. A estrutura é extremamente parecida, Definimos uma solução inicial, um número de vizinhanças, solução corrente. Enquanto K for menor ou igual a R, Quem é K? É o tipo de estrutura de vizinhança. E R é o número de estruturas de vizinhança. Você encontra o melhor vizinho, verifica se melhora a sua função objetivo, se melhora, você faz atualização, conta a iteração, faz isso até atingir esse critério aqui. Pronto, acabou a hora que você atingiu o critério de parada. Então, aí nós temos a busca em vizinhança descendente. E, além disso, hoje é dia de falar um pouquinho de meta-heurísticas híbridas. Meta-heurísticas têm provado ser uma ferramenta poderosa para resolver de forma aproximada problemas de otimização combinatória na prática. O termo meta-heurística se refere a uma larga classe de algoritmos para otimização e resolução de problemas. Existem várias definições para meta-heurística, Tá, mas aí a gente já falou, não vou ficar muito tempo aqui falando sobre isso, a gente já discutiu isso aí, tá? Nós já vimos aí que simulate annealing, busca tabu, algoritmos evolutivos, genéticos, estratégia evolutiva, colônia de formiga, são geralmente listados como exemplos de meta-heurísticas clássicas, que possuem seus próprios históricos e seguem diferentes paradigmas e filosofias. Nos últimos anos, um grande número de algoritmos que foram reportados na literatura não seguem puramente os conceitos de uma única meta-heurística clássica, mas combinam várias ideias. E quando a gente estiver trabalhando aqui com algoritmo genético nessa disciplina, eu vou trazer várias ideias para vocês de exploração de algoritmos genéticos de forma híbrida, Então, o que nós queremos dizer com meta-heurísticas híbridas? Ao invés de você resolver seu problema com um algoritmo desse clássico, você vai fazer uma hibridização, Vai usar um pedaço de uma meta-heurística para uma coisa, outro pedaço para outra, Vamos combinar várias ideias na intenção de melhorar a nossa forma de resolver o problema. A motivação por trás da hibridização de diferentes meta-heurísticas normalmente obter sistemas com performance melhor, que explorem e que unam vantagens de diferentes meta-heurísticas. Prova do sucesso das meta-heurísticas híbridas são as inúmeras aplicações encontradas na literatura. Então, qual que é a prova do sucesso? Fácil. Entra lá no I3E, meta-heurísticas, você vai encontrar
uma enxurrada de artigos em que são apresentadas meteorísticas híbridas, né? Muito mais do que com meteorísticas tradicionais, né? O que está sendo usado no momento é a combinação entre meteorísticas, né? Qual é a melhor meteorística? Não existe, né? Uma estratégia de otimização que seja considerada melhor que as outras. Na verdade, hoje, né, as pessoas estão mesmo nessa daí de combinar diferentes meteorísticas. Falar, essa tem um ponto fraco, que naquela outra é um ponto forte. Aquela outra tem um ponto fraco, nessa é um ponto forte. Vou tentar combinar, né? Seria a ideia. Então, se alguém perguntasse para você o que é essa história de meteorística híbrida, é a combinação de diferentes meteorísticas, né? Certo? Só para lembrar esse quadrinho aqui que eu mostrei para vocês na aula passada, nós temos aqui, de um lado, os algoritmos exatos, com branch and bound, programação dinâmica, etc. Do outro, nós temos as heurísticas, né? Aí nós temos o nome de algumas heurísticas clássicas, que é o genético, simulate annealing e busca tabu. As metaheurísticas, né, de solução única, são simulate annealing, busca tabu, GRASP, VNS, por aí vai. Enquanto aquelas que usam população, né, na hora da busca da vizinhança, são os algoritmos evolutivos, scatter search, colônia de formigas e por aí vai também, né? O que hibridizar, ou seja, quais tipos de algoritmos, né? A gente pode combinar diferentes meteorísticas com algoritmos específicos para o problema em foco, meteorística com outras técnicas de pesquisa operacional ou inteligência artificial, né? Às vezes você está resolvendo um problema de controle e você fala assim, nossa, aqui caberia uma otimização da realimentação, né? E aí, talvez, utilize meteorísticas, né? Então, você pode combinar não só uma meteorística com a outra, você pode combinar uma meteorística até mesmo com métodos, como os métodos algoritmos exatos, né? As meteorísticas híbridas podem ser classificadas de acordo com algumas características. Nível de hibridização. Nível alto, que é aquele que você mantém a identidade individual dos algoritmos originais que cooperam por meio de uma interface bem definida. Nível baixo, algoritmos dependem fortemente um do outro, os componentes individuais dos algoritmos são trocados. Ordem de execução, você tem a ordem sequencial, que é quando um algoritmo é executado depois do outro. Você usa um algoritmo até aqui, dali em diante você usa outro. Intercalado, usa um, usa outro. Usa um, usa outro. E paralelo, usa um e outro ao mesmo tempo. Estratégia de controle. Você tem a estratégia integrada e a colaborada. A integrada é quando um algoritmo é considerado um subordinado ou componente do outro, né? E a colaborada é quando eles trocam informação, mas não são parte um do outro. Importante, quando aplicar um método de intensificação no processo de busca, né? E aqui nós temos um exemplo de meteorística híbrida, que é o Clustering Search. É uma busca de cluster, né? Não vou discutir muito sobre esse aqui é um deles, tá? Um outro que eu queria trazer, que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar na apresentação, depois eu vou apresentar mais, vou trazer hoje, e depois vou trazer ele hoje apenas para mostrar e vou, certeza que na prova eu vou colocar uma perguntinha sobre ele também, tá? Não tenham dúvida sobre isso. Vai ser um que eu vou mostrar para vocês depois de algoritmo genético. Tá? Deixa eu compartilhar a tela novamente. Esse aqui. Esse aqui é um algoritmo que eu conheci há um pouco tempo, né? Que é o BRKGA, né? Biased Random K Genetic Algorithm. Eu não vou explicar ele para vocês agora, porque ele envolve o algoritmo genético. E o algoritmo genético, como eu bem disse, não é algo que a gente viu até agora, né? De todas as meteorísticas que nós vimos, simulate annealing, GRASP, busca tabu, colônia de formigas, que nós já vimos, nós não vimos o algoritmo genético. O algoritmo genético nós vamos ver logo depois da primeira prova. Mas
eu acho muito interessante, porque são os algoritmos evolutivos, os que vocês mais encontrarão aí pela frente de vocês por meio das meteorísticas híbridas, né? E aí nós temos essa daqui, né? O BRKGA, Biased Random K Genetic Algorithm, né? Eu conheço a pessoa que fez, né? Acompanhei a pessoa durante o desenvolvimento desse trabalho aqui e eu achei algo interessantíssimo. Vou apresentar ele para vocês mais adiante, quando a gente estiver falando de algoritmo genético, eu vou dar uma passadinha nele, né? Mas esse algoritmo aí, vou achar aqui uma descrição. A característica principal desse algoritmo aí é que permite que você aplique de forma muito fácil uma grande variedade de problemas, né? Porque às vezes você fica naquela, olha, para esse problema esse algoritmo, para aquele problema aquele outro algoritmo, para esse problema você usa essa metodologia. E esse aí é um problema, é um tipo de algoritmo que ele vem ajudar você a otimizar uma gama muito grande de problemas diferentes de forma muito efetiva, né? E é uma meteorística híbrida, porque a grande característica da meteorística híbrida é essa, é você juntar os pontos fortes de diferentes algoritmos, né? Então, a ideia dos algoritmos híbridos são essa daí, né? A melhora, tá? E aí, mais discussões nós vamos fazer mais adiante, porque evidentemente que envolve o algoritmo genético, que é um assunto da unidade 2, né? Então, sobre a unidade 1, a gente finaliza com essa história de meteorísticas híbridas. Vou apenas deixar aqui no último slide da apresentação um slide aí que já fala do BRKGA, né? Deixar aqui, ó. BRKGA, né? O BRKGA que já é uma modificação de um outro algoritmo que é o RKGA também, né? Mas que é para mostrar aí para os senhores e senhoras que as meteorísticas híbridas, elas são as que estão aí na moda, são as que vocês mais vão encontrar aí nas aplicações, nos artigos científicos. Pessoal, então, conclusão. Hoje nós vimos o GRASP, as buscas em vizinhança variável e descendente, e a noção aí do que seriam meteorísticas híbridas. E com isso a gente encerra a sessão 1. Vou deixar uma lista de exercícios no tópico dessa aula para os senhores fazerem alguns exercícios. Estudem a parte teórica e na próxima aula nós teremos uma provinha, tá? Beleza? Então, nos encontramos na prova. No dia da prova eu vou entrar rapidamente aqui para dizer, olha, a prova está lá, boa sorte. Vai ser só isso. E aí os senhores farão a prova. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Serei solícito e responderei as dúvidas de vocês. Então, até o dia da prova. Bons estudos.